E tem algumas pessoas aqui que já participaram. E aí, boa tarde, Éder, tudo bom? Boa tarde, Daiane. Teve algumas pessoas aqui que eu já conheço, já Boa participaram. tarde. E aí, tudo bom? E quem não me Tudo. conhece, então estou me apresentando. Tiverem qualquer dúvida, pode perguntar no meio da aula, que a gente para e responde. Eu também faço pausas durante o conteúdo para abrir para questões, tá? Então vocês podem ou tanto perguntar pelo chat ou perguntar pelo microfone. Pode abrir o microfone no meio também, não tem problema, tá? Se alguém quiser se apresentar ou falar alguma coisa, podem fazer a apresentação aí, senão a gente já começa o conteúdo e vamos nessa, né? Vamos tentar fazer com que seja algo leve, simples e que traga algum grande conhecimento para vocês. O Aventuras no Coração do Brasil é o Márcio, hein? É o Márcio Moraes. E aí, Márcio, tudo bom? Márcio, você que trabalha já com audiovisual, né? Se tiver já alguém mais que trabalha já com audiovisual, seria, podem falar aí, podem falar alguma coisa, tá? Não trabalho no formato de vocês. Eu sou professor de Química do ensino médio, né? E comecei agora, o sim, com as lives, né? Com o ensino remoto, desde o semestre passado. Então, eu sou uma pessoa que tem demandas próprias nesse setor de audiovisual, digamos assim, porque no sentido de que eu tenho que fazer o melhor possível para que, sei lá, ver como é que se trabalha um audiovisual, porque eu quero, de repente, colocar lá atrás um quadro, ficar de pé, escrever, sabe? Como a gente vê o povo do tempo na TV, isso é que eu gostaria de fazer. Legal. Acho que hoje todo mundo está trabalhando com audiovisual, né? Todo mundo está em home office, então o audiovisual virou meio que o modelo de trabalho de muita gente. Então, mesmo quem não é da área do cinema, acaba indo da área do audiovisual, né? A gente vai até começar com essa discussão entre a diferença do audiovisual do cinema. O Márcio falou que está com dificuldade no áudio e no vídeo. Alguém mais tá com dificuldades? Tá tranquilo aí. Porque às vezes aí, Márcio, pode ser algo que, não sei, sua conexão, sua internet. A Tamara falou que tá tranquilo ali. Pode acontecer da minha internet cair, tá? Aí eu entro no 4G, porque é isso, né? O Wi-Fi rola disso. Enfim, vamos começar então. O Éder já deu uma introdução aí que ele tá precisando do audiovisual e acho que é interessante quando a gente começa a falar de audiovisual ou de cinema, né? A gente entender que isso é uma linguagem. E através dessa linguagem a gente consegue passar uma mensagem, né? Então existe uma diferença do audiovisual e da linguagem cinematográfica. Meio que a linguagem cinematográfica está inserida dentro da linguagem audiovisual. Se fossem botar em conjuntos, né, o conjunto audiovisual seria um conjunto maior e a linguagem cinematográfica estaria dentro desse conjunto audiovisual. Não vou, mas se tu puder silenciar o microfone quando tu tiver alguma questão, tu liga. Ah, tá, tá. Então eu pensei que não estava saindo meu áudio Não, tá saindo. e a minha imagem, né? Não, tá saindo tua É porque imagem a mesmo. gente não vê o retorno aqui, a gente não sabe se tá saindo ou não. Não, tá aparecendo sim, tá. Tua imagem e teu som tão bom. Se puder Ah, silenciar tá. o. Então agora fiquei mais tranquilo. Se puder clicar no microfonezinho, tu silencia o teu Hum. microfone, que às vezes pode dar alguma Ah, tá. interferência. Entendi, entendi. Quando tu Porque quiser nessa falar. parte eu sou leiguíssimo. Aí se tu quiser falar, tu só clicar. Pode falar, Eder. Pode falar. Então, em projeto de ensino, normalmente a gente trabalha a ideia assim, que tu tem um guarda-chuva, né, que seria o plano de ensino da escola, e as varetas do guarda-chuva, que é o plano de ensino de cada professora de cada setor. Então, tentando fazer uma analogia, seria o audiovisual um guarda-chuva, e uma das varetas do guarda-chuva, a linguagem que você fala, Cinematográfico, é isso? Sim. É, cinematográfica, sim, tá. é. Então, é porque assim, o audiovisual é tudo que está composto com telas, né? Com telas que transmitem imagem e som. Então, começa a história começa com a linguagem cinematográfica, começa com o cinema, os filmes advêm de uma tecnologia que é a câmera,
e eles utilizam a câmera no primeiro momento para fazer a linguagem cinematográfica, para fazer narrativas de filmes, mas depois ela se transforma em algo muito maior, né? Hoje o Éder dá a aula dele com um celular dele. A gente vê propagandas na internet com vários tipos de tecnologias e vários usos da linguagem cinematográfica, entende? Então a linguagem cinematográfica está dentro da linguagem audiovisual. A gente vai falar especificamente da linguagem cinematográfica. E aí, Poliana, tudo bom? Boa tarde. A gente vai falar especificamente do cinema, dos filmes, né? Mas a aplicação pode estar dentro... E aí, Lucas, tudo bom? Boa tarde. A aplicação dele pode estar dentro do audiovisual. Você pode trabalhar com as suas aulas de química e inserir um contexto do audiovisual nas suas aulas, um contexto da linguagem cinematográfica dentro da sua linguagem audiovisual, né? Então, para entender o que é linguagem, acho que se tiver algum professor de alguma língua, acho que seria legal falar que para ter uma linguagem tem que ter primeiramente um emissor e um receptor. Não adianta eu estar falando aqui se ninguém estivesse ouvindo, né? A mensagem não estaria sendo passada. Então vai ter que ter um emissor, um receptor e uma mensagem sendo passada entre o emissor e o receptor. E essa mensagem é passada através de um canal. Hoje a gente está aqui através do computador, né? Pelo computador a gente está tendo uma linguagem audiovisual que eu estou transmitindo essa aula para vocês. Então o canal é o computador e ela está sendo transmitida através de um código. É a língua portuguesa. Aí a gente pode até ir um pouquinho mais a fundo, mas a princípio é a língua portuguesa, que é como eu estou codificando essa mensagem para vocês. Transformando essa ideia de linguagem para a linguagem cinematográfica, a gente tem o emissor, que é a equipe de produção, a equipe do filme. Temos o receptor, que é o telespectador. Temos a mensagem do filme. E temos o canal, que é a televisão. Aí pode ser... antigamente era só a tela do cinema, né? Hoje em dia é televisão, celular, computador, tablet, iPod, né? Que ninguém usa mais, mas tem vários tipos e a mensagem do filme ela é codificada em língua cinematográfica, né? Então, para entender melhor, é bom entender esse contexto de como é que é uma linguagem, né? Como é que é feito esse canal de transferência de uma mensagem de um emissor para um receptor. Se alguém tiver algum acrescento para falar, se for da área de alguém, ou tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar. É interessante também pensar que o Éder já é um pouco mais velho do que o Cris, do que eu. Que o Cris e eu, a gente cresceu com a linguagem cinematográfica. Então é como se a gente tivesse crescido com os pais falando língua cinematográfica, né? Que a gente cresce olhando para a tela, olhando para o computador. Então é algo que já está meio que... mesmo a gente não sabendo as características técnicas e formais, assim, a gente conhece a prática, né? A gente conhece já como é que é feito, a gente conhece como é que é o cinema, como é que é o filme, e aí como é que é o audiovisual. Já tem uma fluência, né? A semelhança de uma criança que aprende uma linguagem, né, sem aprender sobre gramática, por exemplo, né? Ela já adquire uma fluência naturalmente, né? Exatamente. Desculpa interferir tanto, mas assim, ó, de repente você está me fazendo pensar que na possibilidade de profissionais já que estão há muito tempo na carreira, com outros mais jovens, a ideia do conflito de geração pode ser talvez quebrada se a gente conseguir identificar essa ponte, de diminuir essa quebra, de que nós não tivemos a instrução ou a convivência com a linguagem, e vocês têm. Se a gente conseguir se aportar disso, talvez o conflito diminua. Sim, com certeza. Primeiramente, boa tarde para a Amanda, que entrou agora. E é isso, Éder. Acho que tem muita gente tendo essa dificuldade para fazer essa transferência da aula física para a aula online, né? Porque não entende muito bem como é que é a linguagem audiovisual. Então, não entende nem como é que se dá um enquadramento, por exemplo, que a gente vai falar mais tarde. Como é que é o contexto da direção de artes. Então, é algo que a gente vai falar depois. E até mesmo, acho que como você dá aula, você já tem meio que uma estrutura de um roteiro, né? Mas você entendendo melhor a estrutura do roteiro vai te facilitar na hora de construir uma aula nova, talvez. Tá? Então,
se alguém tiver mais uma pergunta, senão a gente já dá uma avançada. Aí é interessante a gente entender que o cinema advém de uma tecnologia, né? A gente já falou no começo que é através da câmera, né? E é interessante entender que é através da câmera fotográfica, primeiramente, sabe? O primeiro filme, o primeiro audiovisual que acontece é quando um cara, isso aí não tem como falar que é o primeiro, né? Mas um dos primeiros foi um cara que queria saber se os cavalos eles tiravam as 4 patas do chão enquanto corriam. Então, enquanto o cavalo está correndo, ele mantém todas as patas no chão a todo momento e em algum momento ele tira as 4 patas do chão. Aí o que ele fez? Ele botou uma câmera do lado da outra, são várias câmeras, e tirou várias fotos em sequência de um cavalo correndo. E quando ele estava as fotos prontas, ele pegou aquelas fotos e fez um movimento que muita gente conhece no desenho, né? Vai passando as fotos rapidamente e aquelas fotos dão o efeito do cavalo correndo, né? Então é interessante perceber que isso se mantém até hoje em dia. Hoje em dia, quando a gente faz uma produção, é a mesma coisa. São várias fotos, uma do lado da outra, correndo, fazendo um movimento que você dá a ideia de continuidade. Então, quando você compra uma filmadora, nada mais nada menos, ela está tirando várias fotos ao mesmo tempo. E essas fotos que são chamadas de frames. Você já deve ter ouvido falar, ou uma câmera, essa câmera faz 30 frames por segundo, essa câmera faz 60 frames por segundo, essa câmera faz 1000 frames por segundo. Nada mais, nada menos é a quantidade de fotos que ela tira por segundo. Então, uma câmera que tira 60 frames por segundo, ela está tirando 60 fotos e aquela imagem, ela dá uma sensação maior de continuidade. Então, é uma câmera, entre aspas, melhor do que uma câmera de 30 fps, né? E só para fazer uma contextualização, os pixels também, que é muito falado, são os pontinhos, né? Meio que os quadradinhos. O Éder falou que um frame seria um instantâneo. É como se fosse uma foto, né? No programa de edição, dá para você pegar o vídeo e transformar em fotos, né? Você transforma uma sequência de fotos. Dá para fazer isso também. Você faz o caminho inverso, né, da filmagem, transforma a filmagem em foto. Aí, já avançando, o conceito do cinema é a gente ter quadros, né? Essas fotos não são especificamente o contexto todo, o geral todo. Eles são quadros, eles são recortes. Então, o que vocês estão vendo aqui, na realidade, é o meu quarto, né? Mas vocês estão vendo somente a janela e o ar-condicionado. Não sei se estão vendo também o meu projetor. Tem um projetor aqui com tripé. Então, é isso que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo se meu quarto está totalmente desorganizado, se está totalmente arrumado, se ele está alagado, se eu estou de short, se eu estou de calça, se eu estou de tênis, se eu estou de chinelo. Então, isso é importante. O que está dentro do quadro e o que está fora do quadro. Então, é um conceito que a gente já tem muito, muito na cabeça. É um conceito que a gente cresceu com ele, mas às vezes uma pessoa que não tem uma linguagem audiovisual não tem esse conhecimento de quadro, né? Não entende isso, que está sendo cortado, tendo recorte. E é interessante que eu lembrei agora, E aí, Nicolas, boa tarde. Tem um povo que eu não lembro agora o nome, se alguém puder falar, que eles são uma tribo da Austrália e eles se comunicam pela linguagem deles, eles têm uma linguagem específica, e a linguagem deles, quando eles se cumprimentam, eles não falam, e aí, tudo bem? Eles falam assim, e aí, para onde vai? E quando eles falam para onde vai, eles dão a direção exatamente, tipo, eu estou indo para noroeste, eu estou indo para sudeste, eu estou indo para o sul. Então eles sabem se orientar aonde que é o nordeste, o sul, o norte, só pela linguagem deles. Então, pela linguagem deles, eles não estudaram geografia, eles não sabem, assim, nenhuma função teórica, mas o hábito deles, pela linguagem deles, eles já adquiriram esse conhecimento. Então, a gente já tem meio que esse conhecimento do quadro, de tanta gente ver coisas, de tanta gente tá vendo toda hora um filme, na televisão, uma série. Então, a gente sempre tem esse recorte, a gente já está sempre vendo esse recorte, mas é algo importante vocês saberem que, primeiramente, a gente está enquadrando algo, né? Eles seriam os aborígenes? Então, eu não quis falar que eram os aborígenes para
Eu acho que eram, mas não quis dar certeza. Ah, O Gustavo, se puder desligar o microfone aí, ou se tu quiser perguntar alguma coisa. Acho que tem como desativar. Dá pra desativar teu som, tá, Gustavo? Qualquer coisa tu fala aí no chat que eu ativo. Tá, qualquer coisa tu fala aí, Gustavo, no chat, tá? Que eu religo aqui teu som. Aí, dentro desse conceito de quadro também, depois a gente tem... Qual o contexto? Tô Então, voando, desculpa, cheguei atrasado. tranquilo, Nicolas. A gente está falando, a gente está dando uma introdução só ao audiovisual, à linguagem cinematográfica. Primeiro a gente falou que tem uma diferença entre linguagem audiovisual e cinematográfica, que a linguagem cinematográfica está inserida dentro do audiovisual, porque o audiovisual é tudo que tem tela e tem áudio e imagem, né? Aí o cinematográfico está dentro de mais de um contexto de narrativa e de trama. Aí a gente deu o contexto que o cinema, a gente já tem essa linguagem adquirida porque a gente cresceu vendo filmes, vendo coisas na TV, então a gente já tem esse conceito de linguagem cinematográfica e audiovisual. E aí o primeiro conceito, que é o conceito mais simples, que a gente tem quadros, né? Que você não está vendo meu quarto todo, você está vendo um quadro do meu quarto, né? Você não sabe se eu estou de chinelo, se ele está alagado, se minha cama está desarrumada, entendeu? Você só está vendo meu ar-condicionado, meu projetor, minha janela e eu. Aí seguindo, a gente tem um contexto de movimento e realidade, né? O movimento é aquilo que a gente já estava falando, são várias fotos criando meio que um movimento que é irreal, né? Ele não está acontecendo, a gente está tendo uma ilusão que ele acontece de um modo meio que não tem corte, né? Não tem pausas. São meio que uma coisa junta, né? Não é uma coisa, não é uma coisa junta, é um conjunto de fotos que estão sendo passados rapidamente. Então isso cria uma ilusão que é algo contínuo, né? Então não é algo contínuo, é algo descontínuo que a gente tenta transformar em contínuo. Aí é interessante também que a linguagem cinematográfica tem um conceito de tempo diferente também da linguagem que a gente tem, né? Que é do português e de outras linguagens também. É interessante que até dentro das outras linguagens tem um conceito de tempo diferente, né? Quando a gente fala que algo a gente está esperando por muito tempo, ou vamos dizer, alguém atrasou, eu fiquei esperando por muito tempo. Então tem uma noção de quantidade, né? No inglês a gente fala long time, tem algo sobre distância, né? Então ele não vê a ideia de tempo como quantitativo, ele vê algo como distante, né? No chinês, se não me engano, fala alto tempo ou baixo tempo, né? Traduzindo para o português, né? Então tem um conceito de altura o tempo. E na linguagem cinematográfica o tempo é determinado de uma maneira diferente. A gente tem vários estilos de tempo, tem vários tipos de tempo no filme. O filme não precisa ter o início, meio e fim certinho, né? Tipo, a gente pode ter algo descontínuo, né? E é interessante de ver filmes que são assim, né? Então, eu sempre fico botando referências de filme, quem já teve contato comigo, eu sempre encho aqui a caixinha de filmes e a Daiane normalmente me ajuda nisso, ela vai pegando os filmes que eu boto. Se tu puder, mas se não puder também, depois eu... Claro! Aí, professor. então, eu vou até falar com vocês também no final da aula para a gente estabelecer o cronograma certinho do curso. Vou passar para vocês, porque lá no SIGA estava errado, né? Estava errado não, foi um processo gigante para fazer isso. Aí no final eu vou explicar melhor como é que vai ser o andamento. Tá, um filme que eu vou falar para vocês entenderem melhor que o conceito de tempo no cinema é diferente. O filme é Amnésia, do Christopher Nolan. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Isso, Memento. Esse aqui é um site bom, tá? Para vocês verem
verem sinopse, procurar diretor, IMDb é o nome dele, tá? E aqui já tá o filme, Amnésia, vou jogar ali para vocês, então é uma primeira referência de como o cinema pode enxergar o tempo de uma maneira diferente. O filme ele não é transcorrido meio que do início, meio e fim, né? Ele começa já como algo fora de tempo, já começa com... Não gosto de contar muito, né? Mas começa meio que de trás para frente. E aí a ideia é que quando você tem esse conceito de tempo é uma forma não linear, exatamente. A gente vai ver um pouquinho isso melhor, mais na narrativa, né? Já vou falar um pouco no argumento disso. Vamos lá, e com esse conceito de tempo a gente consegue fazer o conceito da montagem, né? Como a gente vai montar esse filme. E como o cinema está manipulando a realidade, a gente está fazendo meio que um encaixe de peças, né? Então, meio que um filme são várias cenas, são várias peças que você está encaixando dentro de um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça começa a ser montado desde a narrativa, desde o roteiro. Então, quando você escreve o roteiro, você já está escrevendo como é que vai ser a linha desse filme, como é que está sendo construído esse filme, e aí o diretor vai propor uma outra visão e quem está na montagem vai fazer meio que a versão final, né? Meio que tem uma frase que é famosa, que algumas pessoas falam, mas não sei atribuir a quem que é, mas Hitchcock já falou, várias outras pessoas já falaram, que o editor escreve a última frase do roteiro. Então, a montagem começa no roteiro e termina no editor, né? Então, tem esse processo de todo o cinema, como é que você vai manipular o tempo, como é que você vai traduzir esse tempo para o telespectador, né? Como é que você vai fazer essa montagem do tempo para definir como vai ser seu filme. E aí é interessante falar que nessa montagem tem que haver a continuidade. Não pode ser algo descontínuo, porque o cinema em si ele já é descontínuo. A gente está tentando transformar algo descontínuo em algo contínuo. Então tem várias cenas lá que foram... uma cena eu gravei hoje, outra cena eu vou gravar amanhã, outra cena eu vou gravar daqui a 3 dias. O processo de filmagem é algo que acontece 2 meses, sei lá, depende do diretor. Eu vi um filme esses dias, que o nome é Segredos e Mentiras. É do Mike Leaf. Esse filme ele fez 8 meses de ensaio. Só de ensaio foram 8 meses. Então, assim, aí você vê o filme que demora 2 horas. Então, aquele tempo ali, aquele filme, ele foi totalmente montado e tem uma continuidade ali. Tem algo que você acha que está acontecendo em 2 horas, sabe? E não foi isso, não aconteceu em 2 horas, né? Ô, Marcelo, Fala. rapidinho. Você conhece alguns curtas que trabalham com essa questão da linearidade que tenha dado certo, tenham tido sucesso nessa questão de tempo confuso, né? Tempo fora, né, de uma linearidade. Sim. A gente vai falar, quando a gente falar em trama, a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas já dando spoiler aí, Um Cão Andaluz é um dos principais curtas-metragens, eu vou jogar ele aqui. E Um Cão Andaluz foi meio que ele meio que chega pra dar o surrealismo ao cinema, né? Do Buñuel, né? Isso, do Buñuel. Tem também, eu vou recomendar aqui, que a gente teve um grupo de estudo que teve vários debates sobre filmes, então os debates estão aqui, se alguém quiser ver alguns. A gente teve debate sobre surrealismo, só que teve problema na gravação. Eu espero que hoje a gravação esteja funcionando bem, mas tem alguns debates aí e a gente analisou alguns movimentos cinematográficos. Então, se você tiver curiosidade de acessar para conhecer melhor a história do cinema e tudo mais. Só lembrando também, esqueci de avisar que esse curso foi patrocinado pelo edital do Rio de Janeiro, da Lei Aldir Blanc, então ele foi viabilizado pelo Estado do Rio de Janeiro, assim como esse projeto aqui desse site, o Cinelon. Então, são projetos que eu concorri a editais e foram... Nico, se puder desligar teu microfone aí, por favor, rapidinho. Valeu. Então, aí o Gustavo falou que, se não me engano, a montagem... primeiro o Diego Peixoto falou. O Boyhood que demorou 14 anos, exatamente. O Boyhood acho que é um dos filmes que eu...
Não que eu mais goste, né? Mas é um grande filme, eu gosto muito do Boyhood. Então, quem já tem uma outra referência de filme aqui pra vocês verem. O Gustavo falou que a montagem de Cinzas do Paraíso foi em 2 anos. Eu não vi esse. Se quiser falar mais. Gustavo, eu vou desativar aqui, vou habilitar teu som que eu tinha desativado. Nem sei se eu consigo habilitar. Acho que eu nem consigo habilitar teu som não. Foi mal, Gustavo. Não tô conseguindo. Mas se tu quiser falar mais aqui na mensagem sobre esse filme, Cinzas do Paraíso eu não conheço. Mas vamos lá, a gente estava na continuidade do filme. Cinza do Paraíso, do Melick, uma montagem muito grande, porque teve uns problemas de orçamento, que os produtores saíram, teve que entrar mais gente para poder continuar as filmagens. O cinematografista estava ficando cego, ele teve que botar o auxiliar dele para terminar as filmagens, aí isso só foi aumentando o tempo do projeto. Basicamente é isso a história da montagem. E o diretor em si que fez a edição. Maneiro, então, acontece vários perrengues no meio do filme, né? Então é normal isso aí, e os filmes demoram realmente. É só pra vocês entenderem que a questão do tempo, né? A gente às vezes vê um filme e não tem essa noção, muitas vezes. Aí, continuando na continuidade, né? A gente estava falando de continuidade, então é interessante a gente ter algo contínuo, algo que não faça quebrar a plausibilidade do filme. O filme não precisa ser verossímil, mas ele precisa ser plausível. As coisas têm que estar acontecendo de uma forma que você veja e veja, tudo bem, isso aqui eu posso encarar como realidade. Mesmo que eu saiba que não é. Mesmo sabendo que não é verossímil, eu sei que é plausível. Se eu estou numa cena de camisa preta, eu não posso continuar a cena com a camisa azul. Vamos dizer assim, vamos terminar a filmagem agora, 4h33. Aí a gente começa amanhã, 8 da manhã. E se a cena vai continuar daqui, eu tenho que estar com a... o cara falou do Lynch. Mas mesmo com o Lynch ele tem essa noção de continuidade. Então se eu tô com camisa preta, amanhã, quando a gente continuar essa gravação, eu tenho que estar com camisa preta. Então não tem como eu estar com camisa verde, roxa, entendeu? Pra a gente ter essa coisa plausível. Então, tem uma função de uma pessoa que é o continuista, né? O continuista ele é responsável por isso. O continuista ele sabe o roteiro de cor, ele sabe o roteiro tão bem quanto o roteirista e quanto o diretor geral, e ele tá vendo ali as filmagens e ele tá anotando tudo. Ele tá anotando no final do dia, a gente terminou com o Marcelo de camisa preta, com um projetor no lado direito dele e, sei lá, e de bigode. Não posso amanhã aparecer sem bigode e sem projetor. Senão não vai dar a ideia de continuidade no filme, não vai parecer plausível. E tem vários erros, acontecem, errinho. Aí, assim, eu vi Manchester beira-mar e teve uma hora que ele tava chupando picolé e o picolé muda, né? Era de coca e foi pra, sei lá, chocolate, sabe? E aí eu percebi, mas o cara, o Gustavo falou do bigode do Super-Homem. Eu não conheço. Não vi o Super-Homem, não. Mas tá falando, deve ter alguma cena do bigode do Super-Homem. E aqui o pessoal tava falando acima do Lynch, tá? O Nicolas e o Gustavo estavam falando do Lynch. E é isso, a gente tem que ter uma ideia de continuidade para a coisa parecer plausível. Não precisa ser 100% perfeito. A minha caneta tá na mão direita, aí no outro dia vai aparecer na mão esquerda, e aí? Não tem problema. Tem vários filmes que tem... Todo filme vai ter problema de continuidade. Uma Linda Mulher tem. Se você bota Uma Linda Mulher no YouTube, bota continuidade. Algum problema, você vai ver vários problemas de continuidade com Uma Linda Mulher, por exemplo. Vamos seguir. É interessante saber que esses conceitos assim estão meio que implícitos desde muito tempo, né? Eu vou indicar outro filme para vocês, que é Viagem à Lua. É um dos filmes meio que mais conceituados desses primeiros filmes. É interessante também entender que o Méliès ele era mágico, então o cinema tem muito dessa magia, né, de você transformar
algo que não é real em real, né? Então você meio que está enganando o telespectador. Então muitos mágicos se transformaram em cineastas. O Cabril, o Gustavo Ribeiro está falando. Então tem muito isso. O Gustavo Ribeiro também falou. Quiseram filmar mais cenas com o ator, mas ele estava com um bigode muito grande para gravar a Missão Impossível. Aí resolveram tirar nos efeitos especiais. Interessante. Então, mas tem vários problemas de continuidade no filme. Mas é interessante você não se prender a será que vai estar tudo certinho, 100% certo? É mais a questão de coerência, sabe? E o continuista ele tem que meio que ajudar o diretor. Ó. Às vezes o ator tá pegando muito pesado em alguma cena que não era para ser. Aí o continuista fala, olha só, não tá plausível isso aqui, porque na cena 10 o ator fez tal coisa, então não tem como ele na cena 20 ele agir dessa forma. Então a gente tem que entender essa continuidade dessa forma também, não só das figuras, né? Também de como os atores se comportam e tudo mais. Alguém está com alguma dúvida em relação a alguma coisa? Senão a gente vai seguindo. Agora eu vou falar de elementos cinematográficos, né? A gente meio que estava falando mais dos componentes cinematográficos, do quadro, continuidade, a montagem. Agora a gente vai falar dos elementos, né? Aí os elementos cinematográficos vocês podem definir em pré-filmagem ou pré-ação, em ação ou filmagem e pós-ação, né? Ou pós-filmagem. O pré-filmagem seria o roteiro, né? Então a gente tem um componente do elemento cinematográfico, o roteiro. Aí a gente meio que vai ter, o curso é dividido para a gente meio que abordar cada um desses elementos cinematográficos mais a fundo. Hoje eu pretendo já começar a gente falar do roteiro, a gente falar do argumento. Então meio que o roteiro tem a ideia inicial, tem o argumento, tem a escaleta, tem o roteiro e tem a decupagem. Aí a decupagem já é algo que está mais em relação ao segundo elemento cinematográfico que eu vou trazer, que é algo que já tá ligado entre a pré-filmagem, mas já pensando na filmagem, que é a direção de fotografia. Então, a direção de fotografia vai olhar esse roteiro e vai pensar como eu vou transformar esse roteiro em quadros, né? Como eu vou transformar esse roteiro em filmagens. Aí tem também a direção de arte, que vai andar de mão dadas com essa direção de fotografia, que vai meio que imaginar os elementos que estão presentes dentro do quadro, né? Então, o diretor de arte é responsável pelo figurino, se o ator vai usar bigode, se o ator vai usar camisa preta, camisa rosa. Então, ele tem toda uma noção que a gente vai ver um pouco mais a fundo nas próximas aulas, nos próximos encontros. Temos também a atuação, que são... Aí como é que o ator interpreta, e também a atuação pode ser de objetos, coisas, né? Então a gente pode estar filmando, sei lá, uma máquina de lavar. Então como é que vai ser essa máquina de lavar batendo na roupa, sabe? Então a gente também tem meio que esse elemento cinematográfico. Temos o som, que aí o som está incluso diálogos, narrativa, efeitos sonoros, trilha sonora. Temos também a edição, que tudo isso a gente vai ver um pouco mais a fundo depois, né? E temos também a direção geral, ou mise-en-scène, né? Os dois têm o mesmo significado. Você vai ver muitos filmes que não vão caracterizar o diretor como direção geral, né? Vai estar como mise-en-scène. Hitchcock fazia muito isso. Então, direção geral e mise-en-scène é meio que a mesma coisa, e o direção geral meio que vai pegar todos esses elementos cinematográficos e juntar e meio que dar significado e significante ao filme. É interessante esse conceito de você ter de significado e significante, né? Não sei se alguém já viu falar, mas é simples, né? Vamos dizer, uma caneta. O significado da caneta é que é algo que pode ser usado para escrever. E o significante é a caneta, né? Isso é interessante para dar sentido às coisas do filme, né? Então a gente tem o Marcelo de blusa preta. Então qual é o significante? É a blusa preta. E qual é o significado da blusa preta? A blusa preta é para dar mais credibilidade. É para, sei lá, para combinar com o cabelo dele. Então tem significados. Então, um exemplo muito claro disso é Matrix, né?
na Matrix, ela trabalha com duas cores básicas, né? Que é o verde e o azul. Quando tá azul, eles estão no mundo real. Quando tá verde, eles estão no mundo da Matrix. Então, meio que qual o significante? É a cor azul. E qual o significado da cor azul? É expressar que eles estão no mundo real. Qual o significante? A cor verde. Qual o significado da cor verde? É expressar que eles estão na Matrix, né? E é interessante que o diretor geral tem que pensar sempre nos elementos quais o Éder fez uma pergunta, desculpa, Éder, não tinha visto. Significante de objeto, sim. Significante é o objeto e o significado é o que aquele objeto significa, né? Sim, isso aí, Éder. Então, o diretor... Aí, Nicolas estava falando se é uma visão kantiana. Aí, Nicolas, se você for do ramo da filosofia e quiser explicar pra gente, sinta-se à vontade. Eu não vou tentar, tá? Mas se você quiser. Tem muito da semiótica aí. Se vocês se interessarem por isso, se quiserem pesquisar, pesquisem mais sobre semiótica, que tem muito a ver sobre isso, né? Não sei se tem a ver com visão kantiana, se o Nicolas quiser falar sobre. Mas é isso, a direção geral tem que perceber quais são os significantes e os significados das coisas para vocês para conseguir passar isso para o telespectador. Não precisa necessariamente passar tudo, mas o diretor ele tem que ter a visão, né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Eu caracterizo o filme muito como um iceberg, né? Tem um iceberg, ele é bem grande, só que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Tem toda uma estrutura ali por baixo que foi montada para o iceberg estar ali suspenso. Então, o filme é isso, né? O filme engloba muita coisa, tem vários significantes e significados, a gente vai ver, tem toda uma história dos personagens, tem toda uma narrativa para no final ter aquelas 2 horas, aqueles 30 minutos, aqueles 10 minutos de filme, tá? E a gente vai falar especificamente. Alguém tem alguma dúvida nisso aí? Alguma coisa? Para ficar mais claro esse efeito significado e significante, eu vou falar sobre o efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov a gente falou um pouco quando a gente falou do grupo de estudos de história do cinema. O efeito Kuleshov é interessante porque ele foi introduzido depois. Assim, as pessoas não tinham essa noção do significado e significante das coisas dentro do audiovisual, né? Dentro do cinema. Eu não sei se esse vídeo aqui tem áudio. Eu não sei nem se meu áudio está... Eu vou botar um outro vídeo aqui. Me confirme se o áudio está saindo do vídeo. Sim. Tá saindo. Tá saindo? Tá sim. Beleza. Então ótimo. O Nico falou que o Hitchcock falou sobre esse efeito. Esse efeito é muito conhecido no cinema. Vou botar aqui um vídeo para amoroso. Esse personagem é amoroso em relação a quê? Esse personagem é amoroso com a família dele e com as mulheres que ele se relaciona, e ele é violento com os amigos dele, vamos dizer, ele é um político e é violento no discurso dele, mas ele é um cara, na verdade, mais amoroso. Então sempre é um ponto de percepção, né? E isso acontece na vida também, né? Eu sou alguém em relação a outra pessoa, né? Vamos dizer, o Éder vai estar tendo uma visão sobre mim agora. Ele pode me achar um cara tal, tudo mais. E minha mãe tem uma outra visão em relação a mim. E um amigo meu de 10 anos atrás tem uma outra visão. E o Diogo Peixoto tem uma outra visão em relação a mim. Então, é bom você se situar em relação a quem e ao que esse personagem se comporta, tá? Não vamos botar assim não vamos escrever o personagem, escrever esse personagem é amoroso, esse personagem é muito violento, tá? Não façam isso, que é meio que um erro, né? Tendo storyline, tendo a sinopse, tendo os personagens, a gente parte para o argumento. O que é o argumento? O argumento é o pré-roteiro, né? É o seu roteiro. Espera aí que alguém perguntou alguma coisa. Essa outra visão seria o significado com relação significante.
Boa pergunta. Boa pergunta. Acho que pode ser. Pode ser que tem nessa relação, né, entre duas pessoas, né? Vamos dizer, tem várias pessoas, né, que cada uma vai ter um significado diferente, né? Mesmo que um significante seja o mesmo, né? Sim, faz sentido, Éder, faz sentido. Vamos dizer, eu sou o significante, mas em relação ao Éder eu tenho um significado, em relação ao Diogo Peixoto eu tenho outro, em relação a Daiane eu tenho outro, em relação ao Gustavo eu tenho outro. Então, muito bom, boa observação, exatamente. Tá, tendo isso, a gente tendo isso estruturado, a gente vai partir para o argumento. Isso tudo que eu estou falando são as técnicas, tá? Eu não me importo se você vai fazer isso ou não, me importa se você vai apresentar um filme no final. Você tem que ter essa noção de como que é feito para ter, pelo menos, na sua cabeça de como que é feita as coisas, né? Não fazer do nada, né? Vou fazer um filme do nada. Então, você tendo conhecimento de linguagem cinematográfica, vai fazer melhor a sua produção, né? Mesmo que você não faça o argumento. Não quero fazer o argumento, eu vou direto pro roteiro. Tudo bem. É algo que pode te causar dor de cabeça, porque se você chegar no final do roteiro e achar, pô, não tá muito maneiro, você já teria visto isso no argumento. Porque o que é argumento? O argumento são todas as ideias principais que estão no roteiro, são todos os conflitos que tem no roteiro. Meio que um resumo do seu roteiro. Se o roteiro tem 100 páginas, o argumento vai ter em volta de 10 páginas, tá? No máximo 10 páginas. Então, o argumento é algo que tem muito pouco conteúdo. E, para ficar mais claro, assim, não tem uma métrica real, tá? Mas tem uma média. Cada página de roteiro é equiparada a 1 minuto de filmagem, tá? Então, se a gente tem um roteiro de 5 páginas, eu tenho mais ou menos 5 minutos de gravação. Se eu tenho um roteiro de 3 páginas, eu tenho mais ou menos 3 minutos de gravação. E se eu tenho um roteiro de 10 páginas, 10 minutos de gravação. E se eu tiver um roteiro de 10 páginas, eu vou ter um argumento de mais ou menos 1 página, tá? E quanto melhor for desenvolvido o seu argumento, menos trabalho você vai ter no roteiro também, tá? Para começar o argumento, presente, sempre no presente. A gente está escrevendo tudo em forma de ação. A gente está escrevendo algo que a gente pode visualizar, tá? A gente nunca vai escrever Marcelo se levantou da cadeira. A gente vai escrever Marcelo se levanta da cadeira, tá? A gente tem que determinar qual é a ação que está ocorrendo ali. A gente conseguir visualizar as coisas que estão escritas. O argumento ele é feito de forma como se fosse um conto, uma prosa, tá? Tem uma forma literal, então não tem especificidade em relação ao roteiro. O roteiro já tem aquela cena 1, a gente vai ver isso depois, cena 1, personagem falando, diálogo e tudo mais. No argumento, não. O argumento é algo corrido, tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, a gente vai escrever tudo que pode ser visto e a gente nunca vai falar assim, por exemplo, Marcelo se lembra da infância. Isso não ocorre. Como é que a gente vai... Marcelo se lembra da infância, quem está lendo isso, e aí? Que infância é essa, sabe? A gente vai escrever assim... surgem flashbacks das memórias de Marcelo. Ponto. Um dia ensolarado com seus amigos na quadra de futebol. Eles jogam bola e aí segue a história, tá? A gente não vai falar Marcelo se levantou da cadeira e olhou pela janela se lembrando da infância. Não. Marcelo se levanta da cadeira, surgem flashbacks de memórias de Marcelo. Um dia ensolarado com um amigo jogando bola, aí, sei lá, surge algum conflito, né? Acontece alguma coisa. É bom evitar adjetivos, tá? Sempre, vai ter momentos que você vai usar adjetivos, mas tenta não usar os adjetivos. Vamos dizer, Marcelo... Deixa eu pensar em algum adjetivo aqui. Marcelo está apaixonado, né? Ou algo do tipo. Em vez de falar isso, vou falar assim, Marcelo olha atentamente a sua esposa com brilhos nos olhos, ela faz alguma ação, a gente tem que demonstrar como ele está apaixonado. Não falar assim, Marcelo está apaixonado, a gente tem que visualizar isso. A gente não, porque é diferente a gente escrever um livro, né? Porque no livro a gente pode botar mais adjetivos, mas no roteiro a gente não
a gente tenta fugir sempre dos adjetivos, tá? Tem horas que a gente vai botar adjetivos, não tem como, né? Vai caracterizar alguém como um cara forte, tudo bem, não tem problema fazer isso, mas tenta não usar, tá? Sempre quando o personagem foi apresentado a primeira vez, você vai botar ele em letra maiúscula, tá? É uma meio que de praxe isso, mas o argumento é seu, tá? O argumento é seu, você vai escrever da forma que quiser, mas é praxe, primeira vez que apareceu o personagem, é letra maiúscula, letra bastão. Eu escrevo sempre quando aparece o personagem, eu boto letra maiúscula, letra bastão, o nome dele todo, tá? No roteiro não tem diálogo, tá? Se for muito importante ter um diálogo, essa frase aqui é a frase que o cara repete toda hora, bota entre aspas e deixa a frase lá o mínimo possível, tá? Não, mas não tem diálogo. Você vai começar a escrever o argumento não vai ter nenhum diálogo. Vou apresentar aqui um roteiro, um argumento para vocês, tá? Vocês verem como é que é feito. Bom, é difícil achar argumentos na internet, tá? Não é algo tão simples. Então, às vezes, você vai ter dificuldade de achar alguma coisa. Mas, procurando, dá para conseguir. Esse aqui deixa eu já lançar o link para vocês. Esse aqui é o argumento de Sr. e Sra. Smith. É a própria página. A própria página fez uma tradução do primeiro conteúdo aqui, e tem todo ele em inglês aqui para baixar também, tá? Então vamos lá. Vou ler junto com vocês o início, tá? O título do filme, quem escreveu. Vamos lá. Nós conhecemos nossos personagens John e Jenny Smith na terapia para casais. Eles dizem que não querem estar lá, mas nós vemos que eles precisam estar lá. Pequenos conflitos rolando debaixo da superfície. O terapeuta pergunta como eles se conheceram e nós vemos um brilho nos olhos deles. No que cortamos para Bogotá, Colômbia. Aqui ele botou em letra maiúscula porque está tendo um corte, tá? É sempre quando tem lugares, assim, você está indo para outro lugar, você bota a letra maiúscula também. A gente vai ver isso melhor na aula de roteiro, que vai ser amanhã. Cortou para 5 anos atrás, John e Jenny se conhecem em meio à agitação e ao caos. Um barão das drogas foi morto na cidade e a polícia está tratando turistas solteiros como suspeitos. Ao invés de passar a noite em uma cadeia colombiana, John e Jenny fingem estar juntos. Aqui é interessante que ele já bota o John e Jenny com letra minúscula, tá? E a história vai se desenrolar aqui. E é interessante vocês lerem argumentos, tá? Mas argumento é uma história, sim. Não tem muita coisa, mas ele vai ter todo o conteúdo que vai estar no roteiro. Tudo que está no argumento, ele vai para o roteiro. Se ele não for para o roteiro, você tira. Você tira do seu argumento. Eu vou botar isso aqui porque eu acho que pode ser interessante. Não. Se você não vai usar, se você acha que não vai usar, então você tira. Sobrou um tempinho aqui, eu vou apresentar mais ou menos como vão ser as próximas aulas e eu vou tentar botar aqui o curto para a gente ver. Mas antes disso, se alguém tiver alguma dúvida, falem aí, algum comentário, alguma coisa, podem falar. Senão a gente já vai pro... Deixa eu apresentar primeiro o filme para vocês. Eu vou apresentar aqui um não trama para vocês, tá? Eu botei esse link para vocês. É um não trama. O filme tem 2 minutos. Vamos ver juntos. É interessante porque é algo que a gente pode fazer, pode criar sem precisar de atores, por exemplo, tá? Então, uma linguagem que às vezes vocês nunca viram. Et cependant, ne vous y trompez pas. Elle est au chevet de feu,
intercède pour nous. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture et il y a la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Bom, vocês conseguiram ver aí? Acho que é uma ideia legal que alguns podem seguir. Acho que é um exemplo de não trama, né? Que provavelmente vocês não viram. É interessante falar que os curta-metragens estão à margem do cinema, tá? Eles são muito marginalizados, porque não tem como os curta-metragens fazerem dinheiro. Como é que o curta-metragem faz dinheiro? Só através de festival. Não tem cinema por curta-metragem. No máximo você vai para Netflix, no máximo. É muito difícil você fazer cinema, captar dinheiro com curta-metragem, né? Então, muito marginalizado. É interessante que o Glauber Rocha, quando ele tem meio que uma ruptura com essa mercantilização do cinema, vamos dizer assim, com essa algo mais econômico do cinema, ele sai dos longa-metragem, ele vai muito mais por curta-metragem. O Gustavo falou aí que é igual Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? Ele deu o exemplo de Flash, que o curta-metragem também pode servir para isso, tá? O curta-metragem pode ser um projeto do seu longa-metragem. Então você não tem dinheiro para fazer um longa-metragem, vou fazer um curta-metragem com esse projeto, e a partir daí eu consigo viabilizar esse longa-metragem, porque aí eu já consegui ganhar festivais, eu já consigo apresentar para um edital, já tenho um material muito melhor, né? Mas é interessante pensar nisso. A gente pode partir para algo muito experimental, tá? Que muitas vezes não é visto no cinema. É interessante também vocês seguirem o canal do Lynch no YouTube. O Lynch tem vários filmes experimentais assim que ninguém vê. Recentemente, acho que um dos últimos dele era uma abelha que tinha caído numa teia de aranha. Ele ficou filmando lá um maior tempão, uma abelha caiu lá e a aranha enrolando a abelha e comendo a abelha. E esse foi o filme dele. Ele fez um curta-metragem com isso. Tem esse What Jack Do, que tem no Netflix, né, se não me engano. Também é um curta-metragem interessante. Então, o curta-metragem é interessante para você explorar. Você fazer algo novo, algo criativo. E algo que você não gaste muito dinheiro, né? Porque às vezes você vai fazer algo experimental como um longa-metragem, você vai gastar muito dinheiro e vai fazer uma doideira que não vai ficar tão maneiro, né? Ou pode ser algo que dê certo, né? Que, assim, o Lynch não faz Cidade dos Sonhos do nada, né? Ele já tem várias outras produções ali que ele já vive ali, né? Nesse meio mais experimental, né? Vou apresentar aqui vou mandar para vocês um curta do Glauber Rocha também, porque eu acho interessante. É interessante vocês verem curtas, tá?
começar a ver mais curtas, porque a gente não tem o hábito de ver curta, né? Como é marginalizado, não passa nem na TV. Por exemplo, a Globo não vai passar um curta-metragem depois da novela. Vai passar um longa-metragem, né? Então, a ideia é a gente ver mais curtas também, né? Estou finalizando a aula, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou mostrar o planejamento do curso para vocês agora. Deixa eu mostrar um argumento também, que foi o argumento que a gente fez para ficar mais claro. Foi o argumento que a gente fez no audiovisual na prática, no curso que eu dei. Aí cada um fez um argumento, né? E o argumento 4 foi o que venceu e que a gente montou o filme, né? A partir do argumento 4. Aqui ele bota o título, Vovó Descobre o Livro Digital. Ele bota o universo. É importante também botar o universo, foi algo que eu não falei, tá? O universo é onde se desenvolve a história, né? Qual contexto se desenvolve a história? Em Marte, em tempos atuais, no Egito, na época de 1322. Tem que saber qual é o universo para a gente ter noção de onde a história se passa, tá? Vamos lá, ele não quis escrever o nome dos personagens, não precisa, tá? O Éder falou que havia um espaço, né, para curtas. Maneiro. Aqui, vamos lá pro argumento, né? Aqui está um argumento que tem até bastante coisa. Acho que quando você vai fazer um curta pequeno, o seu argumento já vai desenvolver praticamente toda a história, né? A gente mexeu pouco nisso, a gente transformou tem aqui quase uma página, a gente transformou em 2 páginas para fazer algo de 1 minuto, né? Então, quando o argumento está bem completo, fica mais fácil de fazer. Vamos lá. A avó da menina reclama por ver sua neta lendo, pois nunca viu com o livro na mão. Assim, ainda fala que sua neta só usa o celular. A neta está lendo sim. E a avó se indigna, porque pensa que ela é dissimulada por estar mentindo tão descaradamente. A avó tolera tudo, menos que façam dela uma idiota. A avó procura os livros no quarto da neta e não encontra nenhum. A menina mostra os PDFs baixados. A avó fica espantada e acha isso impossível. Como ela não gosta de dar o braço a torcer, ela nega que são livros. A neta replica com a ideia de estar lendo. A avó reclama que isso faz mal para a vista da neta e que é melhor ler no papel. A avó aparece em um canto de pouca luz, abre seu Kindle de forma que ninguém perceba e começa a ler, mas sem tentar dar o braço a torcer. Detalhe no sorriso da avó. Então tem tudo aqui. Tem quais são os personagens principais, que é a avó e a neta. Qual é o conflito principal, que é a neta estar lendo no celular e a avó não achar que aquilo é um livro, né? E tem o clímax, que é a avó pegando um Kindle, né? Pegando um aparelho para também começar a ler em PDF, né? Então, aqui tem toda a história do filme. Então, é importante ter isso. No argumento de ter toda a história do filme. A gente pode ver na próxima aula como é que vai ser como é que funcionou esse roteiro, tá? Deixa eu ir lá pra gente... Normalmente eu termino 5h50, tá? A gente começa sempre 4h05. Eu dei 5 minutinhos pra galera ir entrando. A gente pode conversar sobre qualquer coisa entre esses 5 minutos. Então, quando for 4h05, a gente começa o conteúdo. Eu vou tentar terminar 5h50, estourando 6 horas, tá? Pra gente não atrapalhar a vida de ninguém aí, ninguém ficar com conteúdo que não foi. Deixa eu tentar achar aqui o cronograma. Eu botei em algum lugar. Espera aí, rapidinho. Então, vamos lá, tá aqui, ó, o cronograma. Eu vou inserir aqui uma aula individual, tá? A gente vai passar um pouquinho. Vamos lá tá pra gente finalizar dia 7 lá, tá? Se vocês quiserem finalizar realmente dia 7, a gente tira essa aula geral 7 aqui. Não tem essa aula geral, que é só a disposição finais e a exibição de todos os filmes, todos os curta-metragens feitos no curso, tá? Mas se vocês não quiserem terminar no dia 7, a gente tira isso aqui, tá? Eu tinha tirado um acompanhamento aqui, mas eu acho que
é importante a gente acompanhar, porque eu já ia botar para aula de roteiro e acho que ia ficar muito conteúdo para vocês e talvez vocês desenvolverem o argumento e o roteiro de uma vez só, acho que não vai ficar legal. Então, por mim tem aula, tá? Porque eu estou vivendo num feriado há mais de um ano. Estou vivendo num feriado há mais de um ano. Então, se vocês quiserem, a gente não tem aula, tá? Vou mandar por e-mail. Sobre as aulas serem gravadas, eu tentei gravar aqui, cara, mas acho que não deu certo. Não consegui gravar. Eu tentei gravar aqui, acho que foi quando a internet caiu. Deve ter caído, eu vou ver o que foi gravado, se salvou alguma coisa, se tem alguma coisa interessante, tá? Mas vamos lá, então, eu até fechei aqui, mas eu vou falar para vocês. Então a gente vai ter, na próxima sexta-feira, o acompanhamento do projeto de vocês, que é aí na sexta-feira seria interessante vocês já terem a ideia do filme e terem um argumento, tá? Se vocês forem fazer algo bem experimental, algo que vou fazer igual o Godard, eu quero pegar uma imagem, fazer vários cortes nessa imagem, contar uma narração, ou quero fazer algo igual o Lynch, vou ver meu cachorro comendo comida, sei lá. Mas tenta deixar isso em ordem cronológica, tá? No argumento. Então, no argumento vai ter como é que é essa linearidade, mesmo que não seja linear, tá? Então, a gente vai ter todo o conteúdo do filme nesse argumento. Então, se sexta-feira, se vocês conseguirem, seria ótimo, a gente eu tiro dúvidas individuais, a gente vê como é que está esse projeto. Na segunda-feira que vem, a gente tem aula sobre o roteiro. Aí na sexta vai ser acompanhamento do roteiro. Na outra segunda, a decupagem do filme. Aí na sexta vai ser acompanhamento, como é que é a decupagem. Aí na segunda vai ser a filmagem do filme. Aí a gente vai entrar em... vou explicar mais sobre direção... na decupagem é mais sobre direção de fotografia, na filmagem é mais sobre direção de arte, tá? Depois vai ter uma aula de edição. Aí tem acompanhamento da edição, depois uma outra aula sobre edição de novo, porque a edição vai ser algo que eu acho que pode gerar mais dúvidas, tá? E aí a gente tem a finalização do filme, tem mais uma aula individual para a gente acompanhar como vocês finalizaram o filme, e o último encontro é só as disposições finais e a apresentação dos filmes. Então, o que estava marcado lá para dia 7, a gente deve terminar dia 10, tá? Então, em vez de ser 7 de maio, 10 de maio. Se vocês quiserem essa última aula, tá? Esse último encontro aí, pra gente ver se ter as disposições finais, a gente ver os filmes, acho que vai ser interessante. A gente fala sobre como é que foi o processo e tudo mais. Acho que é legal, mas se vocês quiserem cumprir até dia 7 a gente finaliza e eu boto todos os filmes na plataforma do site e a gente vê o filme pelo site. Tá, vou botar esse cronograma, tá? Pode deixar, Milena. Eu vou criar o grupo no WhatsApp e no mesmo e-mail eu já boto o cronograma. Aí eu boto o grupo do WhatsApp e o cronograma. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Se não, vamos encerrando, então. Agradeço a todo mundo. Se cuidem, tá? Estamos num momento aí difícil. Quando eu comecei desses cursos, parecia que ia ser algo rápido, assim. Eu comecei no começo da pandemia, a gente deu um curso, deu outro curso, deu o terceiro, estou no quarto curso. A gente chegou no pico da pandemia. Então, se cuidem aí, vamos nessa. Vamos que vamos, tá? Um abraço a todos. Também obrigado a todos pela oportunidade. Até a próxima. Beijo no coração aí. Valeu. Eu só estou me despedindo, Gustavo. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.